No vídeo onde eu falo que a Glinda ela foi muito beneficiada nessa narrativa onde a Elphaba era a bruxa má, eu recebi um comentário muito interessante da Andresa. Sou Team Elphaba e concordo com o vídeo, mas como diferenciar Fiero de Glinda, que apesar de ter procurado a Elphaba, ficou lá com a Glinda por conveniência até que a encontrasse? Infelizmente, a gente não tem muitas ações do Fiero, apesar de ser notório que ele teve uma mudança real. E é por isso que hoje a gente vai diferenciar os dois personagens populares da história. Eu fiquei pensativa com essa pergunta, mas não, eles não são iguais e o Fiero, ele só tomou no feno. Mas antes de falarmos sobre isso, olá, eu sou a Karina e bem-vinda ao Sereiano. Já aproveita e deixa o seu like bem no comecinho aqui do vídeo para me ajudar a expandir essa discussão e a gente ver se eles são iguais ou não. E também já aproveita para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, não só de Wicked, mas de universos de fantasias e contos de fadas no geral. Agora que tá tudo feito, bora pro vídeo. Fiero é um príncipe solteiro, galanteador, que leva uma vida despreocupado e um tanto metido e superficial. Ele chega na faculdade no meio do ano porque ele foi expulso de todas as suas escolas anteriores. E assim que ele coloca os seus pés em X, ele organiza uma grande festa. Então só aí a gente sabe que o personagem ele não tem uma perspectiva de vida porque ele já tem tudo. O que dá para uma pessoa que já tem tudo? O que uma pessoa que já tem tudo tem a conquistar? Nada, ele só precisa viver essa vida confortável que ele já nasceu tendo. E é claro que existe uma certa atração na futilidade, ela é algo que chama atenção, os alunos imediatamente ficam impressionados com ele. Ele faz um comentário sarcástico com a Elphaba, mas nunca foi realmente mal com ela. E isso pode ter tido influência da Elphaba passar a ser bem recebida depois de Elsdust e de ter se tornado amiga da Glinda. É um fato que as pessoas passaram a tratar a Elphaba bem por influência da Glinda. Até que um dia o Dr. Dillamon foi expulso da escola e arrancado de lá, e o novo professor chega informando uma nova regra, que os animais agora iriam viver em jaulas. Então eles levaram um pequeno leão dentro de uma gaiola e esse leãozinho estava muito assustado, revelando que se os animais são mantidos em gaiolas e jaulas, eles nunca aprenderão a falar ou perdem a sua capacidade de falar. A Elphaba é indignada e impulsiva como sempre, ela se descontrola e lança um feitiço que faz com que todos, exceto o Fiero, entrem em giros involuntários e inconscientes. No filme, ela está com um buquê de flores de papoulas que faz com que todos caem no sono, exceto o Fiero. E é nesse momento que começa a mudança do personagem. O Fiero tira o filhote da gaiola e juntos eles soltam um leãozinho na floresta. No final de tudo, eu até falo que o leão é um tremendo ingrato, tá? Eu tenho raiva do leão. Os dois têm uma leve briguinha ali, porque a Elphaba ela tem necessidade de falar tudo o que ela pensa, mas existe uma pitada de romance entre os dois, o que fica um clima meio esquisito, até porque ele já está com a Glinda nesse momento. O Fiero vai embora um tanto envergonhado com as coisas que a Elphaba falou, porque ela é muito indelicada, mas deixou ele pensativo, nesse momento que ele começa a se questionar e a perceber as injustiças. Ele se despedir da Elphaba levando flores de papoula na estação de trem e a Glinda mencionar que ele está esquisito desde a expulsão do Dr. Dillamon mostra isso. Mostra que ele ficou preocupado, repensando sobre a sua vida, sobre o Dr. Dillamon, o leãozinho e sobre a Elphaba também. E assim termina a participação do Fiero no primeiro ato / primeiro filme, que é o momento em que a gente percebe que alguma coisa tá diferente no personagem, que ele já não é mais tão superficial assim. Em torno de 5 anos se passaram e ele se torna comandante da guarda e ele conversa com a Glinda o quanto ele está insatisfeito, incomodado com toda essa mentira que contam sobre a Elphaba. Tanto que ele pede pra Glinda fugir com ele, pra eles não compactuarem com toda essa mentira. Mas ele é também um pouco manipulado pela Glinda. Eu não gostaria de falar que o Fiero ele foi um pouco manipulado pela Glinda, porque senão fica parecendo que eu não gosto da personagem. E eu gosto da Glinda, eu só acho que ela foi a personagem que validou as mentiras do mágico. Ela fala pro Fiero que ninguém procurou tanto a Elphaba como ele e que a Elphaba não quer ser encontrada, que era pra ele desistir e celebrar.
Tipo, você já fez tudo que pôde, está na hora de viver sua vida. E, inclusive, estamos noivos, tá? A Glinda, ela faz pronunciamentos públicos para multidões, alimentando medo pela Elphaba. Criaram um rosto da maldade na Elphaba, em contrapartida, criaram um rosto da bondade na Glinda. O segundo ato começa com a Glinda fazendo um pronunciamento, dizendo: povo de Oz, por mais aterrorizante que o terror seja, vamos colocar nosso medo de lado, somente por hoje, e celebrar. Toda Oz é bem-vinda pra celebrar. Que dia! De quem ela tá falando quando fala aterrorizante que o terror seja? Da Elphaba. Medo de quem que eles devem deixar de lado somente por um dia? Da Elphaba. Além de validar a história mentirosa de como a Elphaba se revoltou. A Madame Morrible criou uma outra história de como foi essa visita que a Glinda e a Elphaba fizeram no mágico. Essa versão é contada na música e eu vou ditar aqui para vocês, vou tentar não cantar. No dia em que estiveste com o mágico de Oz, sem sequer saber ao certo qual seria o fim, quando a ele se curvou, ele então a batizou de Glinda a Boa, foi assim. E um grito então se ouviu. Vamos chover de vingança que espalhava o ódio de quem é ruim. O Fiyero fica chocado com essa história e fala pra Glinda que não foi bem essa história que ela contou pra ele. Mas ela deixa todos acreditarem que a Elphaba teve um grande surto de inveja porque o mágico escolheu a Glinda por ela ser mais poderosa. E o povo pode ficar tranquilo, porque enquanto houver Glinda, Oz está a salvo. Mas, diferenciando, a Glinda ela era rica sim, mas sem status social. E com essa história toda, ela ganhou popularidade, alguns acessórios e poder político. E se ela tivesse se casado com o Fiyero, ela seria uma princesa. O Fiyero, ele já é um príncipe, ele já tem status social. E ele virou o comandante da guarda. Isso não é benefício para alguém como ele. Ninguém da monarquia largaria sua vida de príncipe para receber o benefício de trabalhar como chefe de polícia. Vocês estão entendendo? O plano dele desde sempre era para procurar e proteger a Elphaba. E a gente nunca viu ele contribuindo para essa imagem negativa da Elphaba. Na verdade, ele ficava bem desconfortável com isso. E a primeira coisa que ele fez com a Elphaba assim que a encontrou foi protegê-la. Ele não pensou no seu cargo como comandante, ele não pensou no que poderia acontecer com ele, o que para mim mostra que essa sempre foi a intenção dele. Para mim, o pensamento dele era: o ódio que essas pessoas estão sentindo é capaz de matá-la, então eu preciso participar dessas buscas e encontrar ela antes deles. Sempre ficou claro que ele se tornou capitão exclusivamente para encontrar a Elphaba. E assim que ele recebeu seu cargo de capitão, ele fala que não via a Elphaba como uma bruxa má, mas foi interrompido pela Madame Morrible. Então a gente não sabe o que ele falaria depois disso. O quanto ele revelaria para a multidão se a Madame Morrible não tivesse interrompido ele. A gente não sabe. O Fiyero tinha boas intenções, mas ele não tinha voz política. E a gente não sabe o quanto ele sabia das ações do mágico e nem o quanto ele sabia sobre os animais que estavam sendo capturados. Neste momento, em Oz, a Glinda tinha mais voz que o Fiyero, que tinha acabado de se tornar comandante. E essa história, essa narrativa sobre a Elphaba já estava tão grande e tão forte que se ele contasse a verdade a todos, não sabemos o quanto as pessoas iriam acreditar nele. Realmente eu não vejo onde o Fiyero foi minimamente beneficiado nessa história. Na verdade, ele se ferrou muito. O Fiyero foi torturado pelos guardas que até um minuto eram seus subordinados, tudo isso para ele informar aonde a Elphaba estava, e ele só não foi morto porque a Elphaba conseguiu fazer um feitiço para salvar sua vida e ainda assim ele virou um espantalho. Foi ele quem armou um plano para a Elphaba forjar a própria morte e fugir com ele para longe de Oz. Ele sabia que a Elphaba não morria com água e sabia que todos em Oz acreditavam nessa história, incluindo o mágico, a Madame Morrible. Quando o mágico dá as ordens para Dorothy matar a Elphaba e levar sua vassoura, quem acompanha a Dorothy nessa história? O Fiyero. Então ele estava no momento em que a Elphaba supostamente morreu e ainda conseguiu recuperar a vassoura dela. Então, mesmo depois de tudo isso, de ser torturado, de ter virado um espantalho, ele garantiu que a Elphaba pudesse sair do seu esconderijo em segurança. O Fiyero passou os últimos 5 anos com a Glinda
E ainda assim, ele não confiou nela a verdade sobre os dois estarem vivos. E isso diz muito sobre a Glinda. Eu realmente acho que a gente não tem informações o suficiente sobre o Fiero, o quanto ele sabia o que acontecia em Oz, o quanto ele sabia das ações do mágico, e eu espero que eles explorem mais sobre isso no filme. Mas eu não acredito que a Glinda contou tudo que ela sabia. Ela tinha medo demais de perder as suas conquistas. E sem a permissão da Madame e do mágico, eu não acho que o Fiero tinha conhecimento sobre tudo. O Fiero, ele já tinha se tornado mais justo, e eu não acho que ele manteria tudo isso em silêncio. Então, o quanto seria benéfico para Glinda se todos soubessem a verdade, se a verdade viesse à tona? Pois é. Ela e o Fiero tinham sim muito a perder, mas apenas um se mostrou disposto a isso, enquanto o outro tinha muito mais a ganhar. Como eu falei lá no meu outro vídeo, eu acho a Glinda uma personagem humana. Ela é o mais próximo que temos de uma pessoa do nosso mundo real. Mas isso não quer dizer que a gente tem que normalizar os erros dela só porque todo mundo erra. E existe erros diferentes. Existe o erro que afeta apenas a pessoa que errou, e aí a pessoa lide com isso. Mas nesse caso, o erro da Glinda estava diretamente afetando outras pessoas. Aí, nesse caso, fica mais difícil a gente fechar os olhos e dizer que tá tudo bem porque todo mundo erra. Mas é isso, eu estou muito curiosa para saber a opinião de vocês sobre o personagem. Será que ele sabia aonde os animais estavam presos? Será que ele contribuiu para essa busca dos animais? Será que ele sabia que o mágico não tinha poder nenhum? Será que o Fiero sabia de tudo? Lembrando que para fazer essas análises, eu só estou considerando o musical de palco e o filme também. Porque o livro, ele é extremamente diferente, ele é desse tamanho, a parte da Glinda é desse tamanhinho, a Glinda tem poderes, a Elphaba quase que não tem. Enfim, é muito diferente, talvez eu traga análise do livro futuramente. Será que temos mais personagens que dá para fazer uma análise mais profunda? Talvez a Elphaba, que apesar do seu sede de fazer o bem, eu acho que é uma personagem muito impulsiva. E essas ações dela acabam fazendo com que as coisas se virem contra ela. Talvez a Nessa, porque as pessoas ficam um pouco confusas quando eu falo que a casa é a grande protagonista e que eu não gosto da Nessa e que a Nessa nunca fez nada. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado. Um beijo. Tchau!